Olá! Para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa A História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. E na minha companhia hoje eu tenho a satisfação de receber 3 mulheres companheiras de lutas, professoras universitárias, para esse bate-papo muito importante, né, com uma temática extremamente delicada para nós mulheres, que nos atingem de maneira crucial, que é o Dia Internacional da Mulher e ações de combate à violência, porque ainda vivemos numa sociedade com números alarmantes de violência contra meninas e mulheres. Então, recebo aqui hoje para um bate-papo a professora Mara Maia, docente do Departamento de Economia, doutora Marília Castro, também docente do Departamento de Economia, e Rita de Cássia, docente e coordenadora do curso de Serviço Social da UER. Sejam muito bem-vindas, mulheres. Obrigada, Antônia. Boa tarde a todos, todas e todos que nos ouvem. É uma satisfação, uma honra discutir esse tema, sobretudo, né, não só nesse mês de março, mas durante todo o ano. Então, é fundamental essa discussão, esse debate para a nossa sociedade, em particular aqui para o nosso estado. É importante ressaltar que o programa A História Contada por Nós tem o objetivo de gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias, que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, da inclusão, do combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer de agradecer o defensor Oleno Matos por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar o programa, né, pelas plataformas da Defensoria e é um prazer. Podem acompanhar, podem compartilhar, são temas sempre muito importantes para a nossa sociedade. Então, meninas, como eu já falei, sejam muito bem-vindas ao programa A História Contada por Nós. Hoje, 7 de março, amanhã, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher. E nós sabemos que moramos em um país com uma população majoritariamente feminina, mas que temos inúmeros desafios em relação à participação efetiva das mulheres em todos os espaços, né, e âmbitos. E a gente ainda precisa falar, infelizmente, que o dia 8 de março não é um dia apenas de comemorações, de celebrações, de receber flores. E aí eu lembro que tem uma música que fala, eu quero flores em vida, né? E aí, querendo ou não, a gente vai falar também sobre a violência que assola a vida das mulheres. Os dados são alarmantes, são níveis epidemiológicos que essas mulheres sofrem ainda de violência e que é preciso um engajamento não apenas nosso enquanto mulher, mas de toda a sociedade. E aí, vocês são mulheres docentes do ensino superior, mas também ativistas feministas, creio eu, né? E estão desenvolvendo projetos importantes que vão falar um pouco agora para a gente sobre como funciona o projeto, qual o objetivo do projeto. E aí a gente vai fazendo essa rodada para que as pessoas possam compreender melhor e entender. É com você, Mara. Boa tarde, Antônia, boa tarde, colegas, boa tarde, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui na Rádio da Defensoria. Já é o segundo convite que a gente vem falar um pouco desse projeto. É importante, né, que a gente trate desse assunto todos os dias, que é uma
um tema da nossa rotina, mas também é importante que a gente faça desempenhe algumas programações nesses dias que celebram, né, o Dia Internacional da Mulher. Como você falou, não temos só que comemorar, né? Tem muita coisa para a gente, muitos desafios, e nós, como professoras da Universidade Federal, como cidadãs, como mulheres, estamos desenvolvendo alguns projetos nesse sentido. E a gente vai conversando aí no decorrer do programa sobre ele. Eu vou passar aqui para minha colega Rita, né, professora também da UE, que está compartilhando com a gente esse projeto. E eu acho muito importante, além, né, do tema, essa parceria entre universidades, né, entre professoras, entre a sociedade, na sociedade, para que a gente traga esse tema, né, que é premente, esclarecedor também, do ponto de vista das leis, né, do sistema de justiça também, mas, como disse a Antônia, assustador, né, esses dados nos chama atenção e estarrece, né, a gente como mulher. Então, vou abrir um espaço aqui para a professora Rita, para que ela fale um pouquinho, depois a gente vai seguindo aí nessa programação. Certo, então, mais uma vez, né, obrigada, e dizer da alegria, né, e do desafio que é compor essa equipe. Então, eu chego, né, para compor a equipe, tanto eu quanto o professor José, que também é um professor da Universidade Estadual de Roraima. Nós já estávamos com um projeto desde o ano passado, que inclusive, né, a Antônia chegou a participar de alguns momentos, que foram momentos de formação com os alunos, com o movimento social, com os profissionais, psicólogos, assistentes sociais, discutindo o tema da questão de gênero, da desigualdade de gênero, da violência, do enfrentamento à violência contra a mulher, no sentido de formar, né, de uma formação crítica acerca do tema, compreendendo esse território, nosso território, compreendendo quais as estratégias que nós poderíamos construir conjuntamente, as formas de atendimento, de acompanhamento, porque quando a gente fala da violência, do enfrentamento à violência contra a mulher, né, que aí no mês de março é o mês que a gente passa, né, o mês inteiro fazendo esse debate nos nossos espaços, mas ao longo do ano também, que você tem, né, os dias de ativismo, de enfrentamento. Então, quando a gente pensa, né, as nossas estratégias hoje, enquanto Universidade Estadual e a Universidade Federal, nós, né, mulheres, né, e também homens, então nós temos um conjunto hoje de 10 alunos, acredito, envolvidos diretamente nesse projeto. Né? Nós temos hoje 2 estratégias, que é o projeto que já estava em andamento, que eu e o professor José nos integramos a partir do convite, né, feito pelas professoras. Temos também a professora Jaine, que é do Departamento de Economia, que faz parte também da coordenação, né, do projeto, das estratégias. Então, esse projeto ele está nesse campo de compreender o papel fundamental da universidade, né? Nesse lugar dela cumprir a função social dela, sobretudo nesse enfrentamento a essas violências, ao racismo, à violência de gênero, à violência, né, contra as mulheres. Sim. Então, de estar nesse campo, ocupando esse lugar de nos integrar, né, para discutir, para debater e para enfrentar. Então, hoje, nós vamos iniciar amanhã, né? Hoje à noite. Olha só, hoje à noite nós já estreia, né? Isso. Então, hoje à noite nós vamos para a primeira oficina em uma escola estadual, né? Escola Estadual Wanda Guiar. Isso. Né? Então, hoje, nossos alunos do curso de Psicologia, de Economia de Serviço Social, eles são formados para conduzir as oficinas com os alunos da educação básica. Então, nós temos hoje, sim, algumas escolas. Nós vamos fazer várias oficinas no intuito. Aí as meninas, eu vou passar, né, para a Marília tecer mais os comentários do objetivo desse projeto, porque nós estamos no âmbito da educação, né, e no campo da política de assistência social no segundo semestre. Então, nós vamos, né, em vários equipamentos públicos fazer esse debate, construir intervir, né, nessa formação pedagógica de crianças, de adolescentes, de mulheres, no enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, é uma estratégia que vai durar o ano inteiro, né? Nós já temos na UE, no curso de Serviço Social, um projeto que durou 1 ano, quase 2 anos. Vai iniciar outro, já que, né, em parceria também com elas, sempre nessa linha do enfrentamento às violências, né? E aí pensar a questão de desigualdade de gênero, a violência contra a mulher, fazendo recorte de raça, gênero, etnia,
família, de classe, né? Sempre compreendendo e contribuindo para o fortalecimento das políticas de atendimento a esses grupos, né? E aqui as mulheres. Muito importante, Ana, Rita, né? Rita de Cássia. Muito importante esses projetos em parceria. E aí vocês envolvem os alunos, né, do ensino superior e vão para a base, digamos assim, que são as escolas da educação básica, para dialogar com esses alunos, esses jovens. Tem um público-alvo, professora Marília? Qual é o objetivo do projeto? E fala um pouco para a gente também, além do objetivo, ele está embasado numa lei federal, né? Vocês mandaram um resumo para mim. E essa lei, então, ela dá uma seguridade jurídica para atuar com os temas em relação a gênero. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essas questões. Certo. Boa tarde, né, a todos os ouvintes. Primeiro, agradecer o convite, né, a você, Antônia, e dizer da satisfação e do prazer de falar sobre essas questões, né, com outras mulheres e levar a nossa mensagem, né. Então, o projeto que a gente está desenvolvendo na universidade, começamos no segundo semestre do ano passado, né, de 2024. Então, a gente começou com as visitas institucionais, para conhecer, para entender qual seria o público-alvo que a gente poderia tratar essas questões. Então, existe uma lei, né, que é a 14.164 de 2021, e aí que instituiu a obrigatoriedade do ensino de gênero sobre essas questões de enfrentamento à violência contra as mulheres e meninas, né? E aí a gente quer saber, o nosso objetivo no projeto é isso, é tentar verificar a efetivação dessa lei. Então, a gente primeiro procuramos o núcleo gestor das escolas, então tentamos fazer parcerias para tentar diminuir, né, esse ato, para a gente começar a pensar as estratégias como seria. Então, por isso que nessa segunda fase, né, que a gente recebeu aí também para reforçar o reforço da Rita e do José, a parceria com a estadual, para a gente pensar as oficinas, a gente pensar as estratégias, seria palestras, mesas redondas, então, todas essas questões. Então, é assim que a gente está pensando, porque qual foi a motivação do nosso projeto, né? A motivação maior foi basicamente porque os números cresceram de violência e de agressões. Então, a gente teve os números que está no Fórum Brasileiro, né? De estatística que a gente utilizou. E aí a gente viu que os registros cresceram e ainda tem os casos que são subnotificados. Então, essa questão nos manteve em alerta. E aí a gente viu que o Estado, ele segue falhando na proteção também. Então, o nosso objetivo é esse também, é de realizar ações de enfrentamento. Então, é preventivo, para a gente pensar essas estratégias, falar sobre as interfaces das violências, que às vezes a gente também reduz muito, acha que a violência só é violência se for física. E aí, porque a gente tem desconhecimento dos outros tipos de violência. Então, a gente também está discutindo isso. Então, a gente falou um pouco sobre a evolução da legislação. Então, amanhã a gente comemora ou é dia de luto? Então, tem todas essas questões, né? Porque a gente sabe que a legislação, quando a gente estuda a legislação brasileira, de modo especial, a gente vê que foi gradual e muito lento o nosso processo das conquistas. Embora a gente precisa falar sobre elas, mas a gente sabe que a gente ainda tem muitos desafios para ser vencidos. E a gente vai falar algumas estatísticas e aí, ao longo, vocês vão percebendo que realmente... E quando a gente faz o processo de interseção, né, que a gente fala, quando a gente vai para outros grupos específicos, por exemplo, mulheres negras, então a gente já vê outras camadas de violência ainda piores. Então, é nesse intuito, nesse sentido que a gente vai tentar trabalhar. Muito importante. Assim, o que a Marília traz é muito importante também, né? Essa legislação, que é a 14.164 de 2021, ela visa e objetivo instituir essa semana, né, escolar da violência contra a mulher nas escolas. De enfrentamento, né? Então, ela é uma legislação que ela precisa descer para os territórios, ela precisa ter, né? Mas como as escolas, a gente pode, enquanto universidade, apoiar essas escolas nessa construção.
Né? Então, nós estamos no nosso projeto, por exemplo, né, prevendo construção de cartilhas, propostas de planos de ensino, de como é que a gente pode discutir a violência contra meninas e mulheres, discutindo com crianças, e aí são metodologias diferenciadas quando nós vamos discutir violências contra meninas e mulheres, com criança, com adolescentes, com mulheres adultas, com mulheres, né, que passaram processos já de violência, sabe que são metodologias de trabalho diferenciadas. Então, nós estamos enfrentando esse desafio dessa construção coletiva, né, e de apoiar e de fortalecer as escolas e os demais espaços, né, das políticas públicas setoriais. Certo. Mara, e qual é, assim, a gente sabe que tem uma polarização ainda muito grande em relação à palavra gênero, né? Eu sou professora da educação básica. Há uns 6 anos atrás, a gente teve um projeto de ciências, uma feira de ciências que tratava sobre as desigualdades de gêneros, desigualdade de raça, enfim. E aí eu fui trabalhar as desigualdades de gênero na educação infantil. E aí, é claro, você vai usar uma metodologia, uma linguagem acessível para as crianças, para as famílias, porque a gente tem que envolver as famílias. E pasmem, né? Ao final, no decorrer do projeto e ao final, tiveram pais que tiraram o filho da minha turma, porque eu estava falando sobre essas questões. E falando de uma maneira muito pedagógica, utilizando brinquedos. Por exemplo, qual o brinquedo de menina, qual o brinquedo de menino? E aí eles trouxeram, né, aquele velho clichê. Quem cuida das crianças? Quem te leva no médico? Quem te leva no dentista? Então, a gente vai falar sobre gênero e, inevitavelmente, a gente vai... nós vamos nos deparar com desinformações, e aí a gente vai ter que fazer uma desconstrução, né, Mara? E, para além disso, o que envolve todas as questões estruturais postas, né, em relação às mulheres. Fala um pouco pra gente, Mara. Realmente, essa questão, quando a gente fala da violência, né, de mulheres e meninas, já é um desafio muito grande. Mas quando a gente vai para esse recorte gênero, o desafio é maior ainda, né? Então, é interessante a gente falar do projeto e da lei, porque ele nos dá exatamente essa abertura, né? Por exemplo, existe ainda um tabu, né, partindo dessa desinformação, e aí vocês podem me ajudar. Desinformação, resistência, né? E a Lei 14.164, ela traz essa possibilidade de diálogo nas escolas. Por quê? A lei já existe, ela já foi promulgada, apenas um estado do Brasil implementou a semana escolar, que foi o Ceará. Então, para você ver a resistência, mesmo com a lei. Então, o que é interessante? É que não é uma ação isolada, né? Ela é uma lei que o Estado poderia dialogar com essas escolas, criar essa semana. A lei muda a LDB no artigo 26, ou seja, ela já está no currículo da educação básica, mas as escolas não tratam, né, da violência contra mulheres e meninas, quiçá de gênero. Então, é um dos nossos desafios, chamar também a atenção do Estado, não sei se a gente consegue chegar, mas falar que essa lei existe, que é importante tratar, né? Então, qual é o nome do título do projeto? É a cultura da paz começa na escola, porque se precisa criar uma cultura, Antônia, no Brasil, né, como sociedade, para que esse tipo de violência tão enraigada e agora muito mais premente, né, diário, seja discutido. Então, essa lei traz essa possibilidade de a gente começar a falar do recorte meninas e mulheres, mas que abre uma abertura para a gente conversar sobre gênero, né, que é muito mais amplo. Então, nós sentimos essa segurança, eu particularmente, para dialogar. Então, é uma lei. Né? Nós tratamos agora da lei, o Estado brasileiro tem esse instrumento. Então, essa lei nos dá essa, entre aspas, né, esse conforto de levar para as escolas e tratar, porque já está na LDB, né, e trazer toda essa sistemática. E assim, nós podemos dizer que é corajoso da parte do Ministério da Educação, né, implementar essa lei. É corajoso por quê? Porque a gente está numa sociedade com muitos fake news, com polarizações, onde as pessoas acreditam em ideologia de gênero, por exemplo. E aí, quando você traz um projeto dessa magnitude, alterando a legislação educacional
E aí você bem falou, apenas um estado aderiu. Ou seja, é uma lei de âmbito nacional que os estados precisam regulamentar para que seja implementada no currículo, na educação básica. Já está no currículo. Eles precisam regulamentar. Executar. Quando eu digo assim, porque é uma lei de âmbito nacional, e aí os estados têm os conselhos estaduais de educação. Exatamente. Então vai para o conselho regulamenta, vai dizer como funciona. Sim, exatamente. Eu estou falando isso porque eu estou comparando com a lei 10.639, que é de 2003, e que só agora a gente tem uma política nacional, que é o PNERC, para, de fato, fazer esse acompanhamento da implementação nas redes educacionais de âmbito estadual e municipal. Então, como vocês estão falando, essa lei ainda é recente, é de 2021. Vai fazer 4 anos. E aí, 2021, mas já é um tempo significativo. E aí precisamos avançar. Exato. Né? Avançar. Como o Estado não fez a semana, nós vamos fazer a semana em algumas escolas. Não, sim, eu acho que o debate ele é necessário, ele é urgente. Mas aí remete para outra questão. Nós precisamos de representações nos espaços de poder que tenham consciência do seu papel social para que levem à frente essas questões. Exato. Porque essa lei ela não vem à toa. Ela vem dado, como a professora Marília falou, o crescente número de violências. E aí você vê mais a violência agora nas redes sociais, que parece que as pessoas por trás não tem um ser humano daquela rede, né? Exato. Então se sentem credenciados para cometer crimes cibernéticos, né? Num território que parece que não é terra de ninguém, né? Então fica todo mundo anônimo. Essa lei nos deu essa certa segurança, certa entre aspas, embora precisa dessa regulamentação. Na prática, né? O desafio. E já tem uma lei estadual, que eu não lembro agora, não sei se as meninas lembram, de uma deputada estadual que está complementando essa 14.164. Né? E essa lei, esse projeto, na verdade, Antônio, ele já vem de um outro projeto que a gente começou com essa lei. Em 2022, a lei estava com alguns meses, a gente fez um projeto com Camilo Dias, da Fiocruz, e nós ganhamos o Prêmio Nacional. Né? A Escola Camilo Dias, mas nós fizemos apenas um podcastzinho de 1 minuto sobre a lei. Então, nós ganhamos o Prêmio Nacional e depois nós pensamos na possibilidade de realizar essa semana, de modo que a gente dialogue um pouco com os gestores, os coordenadores, os alunos, de que essa lei existe, né? Por conta desse prêmio nacional que a gente ganhou da Fiocruz. Na verdade, a gente ganhou 3 prêmios. Um nacional, um regional e um aqui do TJ, com esse mesmo podcast, que era Empoderadas, Lei Maria da Penha na Escola. Tratava dessa lei, né, falando o que seria a lei, e aí agora a gente surge com a parceria das meninas e do José, do professor José e alguns alunos, tentando dialogar com essas escolas. Claro que é uma amostra muito reduzida, porque a gente não tem perna, Sim. né? Mas de modo que alguém fale, diga, olha, lá na escola Wanda, lá no CAP, lá no Severino Cavalcante, estão falando de uma lei. Sim. E que chegue em alguém, né? No caso dos conselhos, você entende bem, transita bem nessa questão da dinâmica, né, desses conselhos da educação, para que alguém diga, olha, tem uma lei, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, a gente também tem essa intenção como cidadã. Esses dados são alarmantes, né? A gente baseou no Anuário da Segurança Pública de 2023, Roraima está em primeiro lugar. Um estado pequeno. Com recursos significativos. Um estado, né? Só ano passado, o estado de Roraima recebeu quase 9 bilhões de recursos federais para os diversos setores. Então, tem até o governador falando, não falta dinheiro, falta gestão, né? Então, é uma fala dele. E aí, o que está acontecendo? Né? Exato. Quais as ações efetivas? A gente tem que ir em busca, né, de onde está a raiz do problema, que é social, que é estrutural e que perpassa pela educação. Exatamente. E aí, Rita, eu acho que é importante, né, o projeto que vocês estão desempenhando, mas a Mara traz uma preocupação,
a gente é um grão e por conta realmente de restrições institucionais. Porque vocês estão fazendo um projeto de extensão enquanto universidade, vocês trabalham com pesquisa, com extensão, com ensino, ok. Mas, de fato, de quem é a responsabilidade de implementar essa lei na prática? Né? Que é, quando você fala de responsabilidades, e aí de uma certa época para cá, eu acho que é muito válido nós fazermos ações pontuais, mas que também a gente possa dizer, olha, a responsabilidade está aqui e a gente precisa que alcance o conjunto e não apenas isolados, escolas isoladas, mas o conjunto, né, Rita? Só antes da Rita, o projeto é autofinanciado, né? Sim. Nós nos reunimos para pagar aqui, para pagar lá, e se vê os 9 bilhões, né? Porque o Estado não dá uma parcelinha para a gente começar a conversar. Já que não partiu do Estado para a sociedade, parte das 5 escolas para o Estado. A universidade, eu acho que cabe um diálogo das universidades com a secretaria, a coordenação de política para a mulher que nós temos no Estado, e aí a Secretaria de Segurança Pública, enfim. O Chame. Exato, né? Assim, o que a professora Mara fala é interessante, né? O nosso projeto, nós estamos aqui, estamos ao mesmo tempo resolvendo as questões de banner, né? Dos recursos que nós vamos precisar para a noite. Então, por isso que no início da minha fala é importante, né? A gente sabe dos desafios e dos limites, né? Nós temos hoje no Estado, nós construímos para os alunos a rede de atendimento e acompanhamento a mulheres vítimas de violência, né? Tanto os números que você pode, né, ligar, o Chame, né? Toda essa rede que a gente pode disponibilizar, vamos disponibilizar, que você tem uma estrutura, uma rede de atendimento e acompanhamento estadual, que dá conta, aí já é uma outra discussão no campo, né? Porque quando nós falamos do enfrentamento à violência contra as mulheres, tem um dado que ele é fundamental, né? Que nós estamos falando de uma política de atendimento e acompanhamento de enfrentamento que ela precisa ser integralizada, que ela é essencialmente intersetorial, ela transversaliza várias outras políticas públicas. Nós estamos aqui falando da educação, né, majoritariamente, mas nós temos, por exemplo, a política de assistência social hoje, a justiça, os demais órgãos, né, de promoção e defesa de direitos. Então, nós temos um conjunto de instituições que são responsáveis pela construção dessa política, né, que ela precisa ser intersetorial e ela precisa transversalizar. Então, nós estamos, claro, aqui em particular, começando pelas escolas, e como nós falamos, nós somos poucas pessoas, né, poucos professores, mas temos também outros cursos, por exemplo, na universidade, que estão fazendo essa discussão, que estão, né, promovendo ações no intuito de discutir, de conscientizar, né, quando a gente fala da construção de uma cultura de paz, quais são as estratégias aqui falando do enfrentamento à violência, né? Então, quando nós falamos, eu costumo dizer, né, enquanto professora, nós estamos também fortalecendo a formação, né, desses economistas, dos psicólogos, dos assistentes sociais, dos pedagogos, de outros professores que estão sendo formados, que já vão incidir nos seus espaços com novas abordagens, com novos conhecimentos, porque é tudo, como as meninas já comentaram, é tudo muito novo, né? Então, assim, pensar, né, eu penso o papel da sociedade civil, né, dos movimentos sociais. Então, tudo que nós estamos falando aqui, a lei, né, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, que são leis que elas são fruto de lutas, são fruto, né, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas. Então, nós estamos falando da defesa da vida de meninas e mulheres, né? Então, nós temos um compromisso ético, político na defesa. Então, o lugar que nós estamos, apesar de sermos um grão, né? Mas aí o nosso intuito é de fortalecer esses profissionais que estão nas escolas, que estão nos CRAs, que estão nas unidades de saúde, que estão nos movimentos, enfim, né? É tentar, né, ter essa capilaridade, que a gente sabe que não dá conta, né, mas fortalecer como é que nós, enquanto universidade, enquanto esse lugar, né, que nós ocupamos hoje, mas também que estamos em movimentos sociais, que estamos em outros espaços, como é que a gente
contribui para fortalecer essa política. Porque quando a gente fala do fortalecimento de política, a gente está falando da conscientização. Muita gente vai dizer, mas eu não sabia que tinha essa lei, né? Eu tenho certeza que todos os professores, eles sabem, né? E hoje a gente viu um processo de precarização das nossas condições, né? De vida, as desigualdades sociais, e que vai impactar sobretudo nas mulheres, né? Que são as responsáveis pelos cuidados, que trabalham fora, que tem um conjunto e que são atravessadas e impactadas por essas violências. Então, eu penso que o nosso papel ele é essencial, né? Enquanto falo desse lugar mesmo da universidade, né? Na promoção, promovendo esses projetos, a formação e incidir nesses espaços, porque aí, né, e corresponsabilizar. De quem é a responsabilidade? É do Estado. Né? E como é que a gente fortalece? Porque nós também somos o Estado. Mas não é porque não está acontecendo num âmbito que outras instituições não vão fazer alguma coisa, né? Então, assim... E a gente também quer entender, por exemplo, além de toda essa sistemática que a professora Rita falou, como é que esses alunos, né, que são o público-alvo, né, dessa lei, com a semana escolar, alunos e alunas, como é que eles entendem, como é que eles... qual a importância da lei para eles, né? Qual a importância do tema, né? Tratar, por exemplo, desse tema de violência dentro do ambiente escolar. Né? A gente entender como é que esses alunos abraçam essa lei. Para você ter uma ideia, a gente começou com... o projeto tem algumas dinâmicas. Então, a gente começou com a proposta, o lançamento, foi bastante bem aceito, com mais de 100 pessoas, foi bem legal lá na universidade, acho que 125 pessoas, 125 alunos, mais nós, né? E nós tínhamos uma proposta de fazer uma campanha. Fizemos um single, né? Ou seja, uma musiquinha. Fizemos um spot, ou seja, de divulgação. E aonde a gente conseguiu fazer campanha? Nas rádios. Aqui, na Rádio Universitária, que é o nosso ambiente, e na Rádio 107, a Monte Roraima, que acho que teve uma chamada ou duas. Mas a gente encontra muita dificuldade, né, de chegar e falar desse tema ainda, né, nas rádios. A gente não teve uma abertura para se falar disso. Acho que a professora Marília quer falar alguma coisa? Não, era só isso que eu queria complementar, né? Que a gente veio aqui na Rádio Defensoria para divulgar a campanha na época. Que a gente começou com 21 dias de ativismo, né? Então, a gente lançou a campanha em novembro. E aí, mas a gente já tinha feito as visitas, a gente já tinha compreendido mais ou menos qual era o público-alvo, que você perguntou também na fala anterior. E que é geralmente os meninos e as meninas, os alunos, né? Os discentes do ensino médio, que é primeiro, segundo e terceiro ano, né? Interessante. E aí hoje a gente vai fazer o lançamento, estamos vindo sempre no lançamento, sim, né, Mara? O lançamento na escola, né? A gente preparou também, já fizemos uma formação interna, além da nossa formação interna, como os profissionais, né? A gente também capacitou os alunos para fazer as abordagens, né? Uma fundamentação teórica, para poder eles também aprender a lidar com essas questões. Então tem uma equipe aí. Tem. Mesmo autofinanciado, a gente vai se organizando. E é uma equipe grande, não é uma equipe pequena. Hoje nós estamos com 5 professores, né? 5. E um conjunto de cerca de 12 alunos de serviço social, mas acredito tem 3 de psicologia. E 3 de economia, né? E 3 de economia. Então nós temos um grupo grande, quando a gente pensa, né? A magnitude, né? Do alcance mais significativo, né? E fazendo essa formação, nesse sentido deles compreenderem, né? Conseguirem construir abordagens, metodologias das oficinas e também do conhecimento da rede de atendimento. Então, nós elaboramos materiais. Então, a gente sabe que no momento que nós vamos falar sobre violências contra meninas e mulheres, pode surgir situações de pedirem número de telefone. Denúncia, né? E de denúncia. A gente sabe que sempre tem, né? Alguém chama no cantinho, olha, eu tô sofrendo isso. E aí, como agir? Como agir? Então, nós preparamos um material com a rede de atendimento do estado de Roraima, do município de Boa Vista, né? E aí eu queria só citar a DEAN, né, o 181, que são números, né, o 180, o próprio 190, o Chame, que é fácil o acesso de você ter o WhatsApp ali, enviar, né, as denúncias. Então, tem uma rede de atendimento que a gente precisa conhecer e fortalecer ela, inclusive, né, de como é que eles
a partir desse conhecimento, eles conseguem transmitir isso para adolescentes, para os professores, para a família. Para as famílias. Muitas vezes, o que acontece na escola é o reflexo da família. Então, aquele aluno que às vezes é muito agressivo, ele sofre violência, muitas vezes dentro de casa, a própria mãe, enfim. Então, uma coisa também que vocês falaram, que eu achei interessante, é sobre essa questão da rede de apoio, mas também de identificar as violências, que não é apenas a violência física, né? Que muitas vezes as pessoas não têm o conhecimento de que sofrem uma violência psicológica, por exemplo, e aí começa a sofrer, tem pessoas que entram em depressão, enfim, e aí nem depois de muito tempo vai refletir, meu Deus, mas era essa violência que eu sofria, e não sabia identificar. Então, acho que tem isso também, né, professora Marília, que vocês estão preocupadas também de que as pessoas, elas saibam identificar as violências que sofrem? Sim, inclusive hoje, né, antes, pela manhã, a gente teve reunidos, né, e aí juntamente com os alunos que vão fazer as intervenções nas escolas, e aí a gente determinou algumas dinâmicas, e uma das dinâmicas é verificar as interfaces dessas violências, né, e aí eles vão levar situações que aconteceram aqui em Roraima, para os alunos conseguirem identificar. Eles vão apresentar os conceitos, os casos, as definições. No caso, seria a violência patrimonial, financeira, stalking, a física. E aí, em cada caso, eles pegaram reportagens, né, que aconteceram aqui. E aí, eles vão pedir para os alunos identificarem. Então, eles falam primeiro... Por isso que a formação foi interessante. A gente fala da fundamentação teórica, a gente definiu as categorias de análise, o método que a gente ia utilizar. E aí, nas oficinas, a gente está desenvolvendo, né? E aí, vamos levar hoje eles... nas oficinas essas dinâmicas, né? Para tentar também fazer algumas atividades que sejam mais lúdicas e aí que tenham mais interesse, como são alunos de ensino médio. Então, captar a atenção deles também vai ser um desafio, né? Então, é sempre desafio. E tentar, né, trazer esse aluno para esse ambiente, né? Como você falou, Antônia. Às vezes, aquele aluno é aquela pessoa, né? Só que quando ele olha, ele lê a reportagem, ele quase não se... É uma coisa assim muito distante, né? Então, a gente vai tentar trazer essas realidades, essas situações para aquela realidade. Como aluno, nós fizemos um evento na UFAM, sei lá onde, não me lembro, e depois tiveram várias intervenções, vários alunos que chegaram, várias denúncias e tal. E o aluno, a gente tem também como objetivo que esses alunos se vejam ali, né? Ou como um telespectador, ou como alguém que soube, ou do coleguinha, ou às vezes dele mesmo. Então, as dinâmicas também que a professora Marília citou, é também nesse sentido, para que esse aluno comece a dizer, não, mas isso não é uma reportagem de jornal. Eu posso ser uma dessas pessoas, né? Porque muitas vezes situação eu já passei, né? Por ela, por exemplo, exato, né? É uma questão de identidade, de pertencimento, né? Eu sou uma dessas pessoas. Então, às vezes você não percebe. Por exemplo, o jovem, ele está muito nesse ambiente do cyber, como é? Cyber... Gaslight, cyber... É alguma coisa da internet, é uma tipificação. Vários nomes aí em inglês que o pessoal... Stalking, né? Stalking, gaslight, cyber gaslight. Então, eles estão ali dentro desse universo e é importante a gente tipificar e materializar para que ele possa se identificar. Né? Dizer, realmente eu posso ser uma dessas pessoas. Ou vítima, ou também eu posso estar fazendo isso, né? Por exemplo, é um crime, eu nem sabia. Porque eu acho que é importante, né? Isso. Porque muitas vezes acha que a internet pode tudo, vai stalkear, vai mandar mensagem, vai criar um perfil fake, enfim... E aí não percebe que é um crime que está cometendo. Então tem esses dois lados. Da pessoa se perceber que está agindo de uma forma criminosa e também de
se colocar, por exemplo, numa posição de que, olha, eu já passei por isso. Exato. E aí eu não soube o que fazer, mas agora eu vou saber o que fazer, eu vou saber onde procurar ajuda, né, Rita? Onde denunciar. Eu acredito uma questão muito importante que a gente procura através dos nossos projetos também, desse projeto sobretudo, é desvelar essa naturalização dessas violências, Sim. né? Porque nós trouxemos os conceitos bem, né, que estão na Lei Maria da Penha, que estão com outra discussão, o que é a violência psicológica, o que é a violência moral, patrimonial, física, né? Então, um conjunto de violências para que a gente enfrente essa naturalização, dizer, olha, é crime, Exato. né? E sobretudo, para contribuir para que essas meninas, esses meninos, eles se protejam, né, para que eles consigam acionar mecanismos de proteção das suas vidas, né, ao saber onde denunciar, quem procurar, fortalecer as equipes dessas escolas, porque as escolas, ela é o primeiro espaço, um dos primeiros espaços públicos, se não o primeiro, que as crianças, escolar, né? A comunidade escolar, que é o primeiro que vai receber aquela criança, aquele adolescente, que vai estar no dia a dia qualquer. Então, como fortalecer esses meninos, essas meninas, esses profissionais que estão ali também, que muitas vezes não conhecem, né? Então, o nosso objetivo é conseguir contribuir nesse fortalecimento desse processo de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, mas que é um papel que é de todos, que é de meninos, que é de homens, né? Do conjunto da sociedade, é dessa comunidade, né? Como a gente E dizer que o bullying, ele é a materialização de muita dessas tipificações de violência. Do racismo, da misoginia. Exato. Da LGBTfobia. Mas então, é bullying, mas ele tá ali e tipifica. Reduz, só um bullying, né? Quando, na verdade, está cometendo um crime de racismo. De LGBTfobia, exatamente, de assédio, homofobia, né? De assédio sexual e moral. Então, o bullying não é só um nome, ele traduz muita dessas violências, dessas tipificações. Isso. E eu sempre converso com as meninas que é muito importante tudo isso que a gente falou. Tudo mesmo, tudo é considerado, mas, sobretudo, chamar a atenção da comunidade escolar. Alunos, professores, gestores, coordenadores, da lei. Família, né? Família, da lei, que existe uma lei, esse tema precisa ser discutido no âmbito da educação básica. Já está lá na LDB. Já está na realidade dessas... Sim, outra questão também que eu acho... Dessa comunidade, não é, Marina? Isso. Outra questão também que eu acho interessante falar é tentar estreitar esse laço, né, entre teoria e prática. Sim. Porque eu acho que seria importante a gente falar dessas questões, porque, às vezes, como a Mara falou, né? Às vezes, eles estão cometendo algum crime, mas eles não têm esse conhecimento. Então, depois que a gente tem esse conhecimento de que isso é crime, então a gente tenta estreitar isso, e a gente como profissional também, né? Que essas questões, elas não podem estar... eu acho que elas não podem estar restritas a determinados espaços. Então aqui a gente fala sobre homofobia, a gente fala sobre misoginia, mas quando chega ali eu estou tirando uma brincadeira disfarçada, né, de esse racismo recreativo. Então acho que tem que ser uma prática em si, sabe? O respeito. Então a gente tem que deixar claro isso. Então tentar estreitar o que a gente pesquisa, o que a gente estuda com a prática. Então a gente também tem que buscar isso, fortalecer esses vínculos afetivos, né, e falar sobre essas questões, porque eu acho que o objetivo maior também do projeto é esse, né, tornar uma sociedade, uma universidade referenciada. Então esse é o nosso objetivo, né, como cidadã, trazer boas práticas, na verdade, que a gente tem que falar muito na prática. A gente sabe, e também tem muito isso também, algumas pessoas sabem que isso é violência, mas continua fazendo. Não é só uma brincadeira, sempre vai reduzir essa questão. E uma coisa que eu ouvi muito complementando a Marília, que escola não era lugar para falar de violência. É sim, porque essas crianças, está nos dados do anuário de 2023, que 75% das vítimas são menores de 14 anos. Então, são aqueles alunos. Sim. Exato. Não é? Então, por exemplo, eu tive muita resistência na educação básica quando eu queria falar de alguma coisa. Como proteger as crianças? Exatamente. Dessa violência sexual, desse assédio que elas sofrem, na maioria dos casos, no seio familiar. Se os dados estão dizendo que parentes são elas. Sim. E eu ouvi muito as coordenadoras. É assustador. Eu ouvi muito, olha, Mara, isso aqui não é lugar para falar de violência. Como não?
essas crianças estão, né, nas estatísticas com 75% de violência abaixo de 14 anos. Sim. Então, é o lugar para se tratar, como disse a professora Rita, muito bem no começo, com uma linguagem específica, Sim. com toda essa comunidade envolvida e em cumprimento da lei. Tem a Lei 14.164/2021. O Estado tem que preparar, como você falou, Antônia, regulamentar quem é que faz, como, Sim. aonde, né? A lei diz que essa semana deveria ser... parceria com a universidade para Exato. formar, né? Para formação de coordenadores, gestores. Como existe, por exemplo, a feira de ciência, pode existir a semana escolar de violência. Sim. Como De diz a lei. enfrentamento, né? Exatamente. Tem que existir, né? Tem que existir, que a lei diz, é no mês de março, em alusão ao Dia da Mulher, né? Internacional, que amanhã é comemoração, mas não é só comemoração, né? É reflexão também. Com certeza. É luta. É reflexão, é luta, luta. é ação, né? Que é o que vocês É luto, fazem, né? ação, né? É difícil, é um desafio. Mas estamos aí, hoje a gente vai para a primeira, a nossa primeira oficina. Então, tem alguns dados também, eu acho que nos assusta muito, né? Que aí a gente poderia falar. As vítimas do feminicídio, de acordo com o fórum do ano passado, 90% dos assassinatos de mulheres, os feminicídios, né, são homens. Então, quando a gente abre esse dado, 63% são mulheres negras e 71% entre 18 e 44 anos. Então, quando a gente olha o perfil, né, dos agressores, então 63% é parceiro íntimo, 21% é ex-parceiro íntimo e 8% é familiar. Então, a gente essas tem um pessoas desafio estão nesse imenso, público, né? estão nessas estatísticas. Essas estatísticas têm nome, né, gente? E aí João, você vê, José, às vezes, Maria. uma reportagem, né? Que a pessoa que foi estuprada ou assassinada por um estranho. Então, isso não é o comum. digamos assim, o comum. Geralmente está num É ambiente muito mais próximo. assustador o comum quando a professora Marília traz os dados. Praticamente 90% dos que cometem são pessoas que já foram ou são da confiança. Porque quando ela traz o dado aí, são parceiros ainda. Sim. E aí, ex-parceiros são a minoria. Olha como isso é preocupante, né? Sim. E que 75% das violências contra os adolescentes estão no âmbito familiar. Sim. 75%. Ou seja, esse público escolar, ou eles são filhos, ou eles são as vítimas, ou eles são sobrinhos, filho dessas mães, dessas mulheres que o anuário diz. Então, eles estão indissociavelmente ligados. E são públicos que estão vulneráveis a esses processos de violência. Quando a gente pensa, né, nos dados, por exemplo, crianças de 7 a 11 anos, meninas, essa faixa etária, né, de meninas que são as mais atingidas pela violência sexual, por exemplo. Então, como é que a gente fortalece essa rede, né? Fortalece essas crianças, fortalece quem está nesses espaços públicos para que consiga identificar, para que consiga encaminhar, para que a gente consiga enfrentar esse problema que está na realidade. Nós não estamos partindo de questões abstratas, de suposições. De Nós ideias. estamos partindo de dados da segurança pública do país, né, que tem todo um processo metodológico de aferição de dados, de construção desses dados. Né? E aí pensar esses dados alarmantes, por exemplo, na região norte, no estado de Roraima, né? E pensar o quanto de dados também, pensar as subnotificações. Né? Então, o projeto hoje, essa estratégia, né, que a gente tem, que vai ser efetuada ao longo desse ano, visa, né, que não será só apenas agora no mês de março, mas o ano todo, né, a gente enfrentar e ir a partir desse lugar, né, contribuindo para essa transformação dessa realidade no cotidiano, né, nessa transformação para que essa sociedade, ela de fato, né, que não seja para a gente, mas para as próximas mulheres, né, para as próximas meninas, uma sociedade justa. E o projeto vai ser também lançado lá na universidade, na UE. né? A gente já tem a data? Nós vamos fazer um evento dia 13, agora de março, né? E temos outra data que é o outro projeto, né? Que a gente vai também implementar. Ele está em processo de construção. Mas nós já temos uma data de evento que é dia 13, 19 horas na universidade, né? Que nós vamos discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E as professoras estarão lá. Nós vamos contar também com profissionais que atuam na rede de atendimento. E,
né, com pessoas que estão vinculadas aos órgãos de defesa e promoção de direitos, para a gente, né, manter esse diálogo entre todos os sujeitos envolvidos e nos fortalecendo enquanto mulheres, né, a partir dos movimentos da universidade e construindo essas estratégias cotidianamente. Eu acho que isso é importante. Sim. E o projeto também, para não ser só dados, né, para a gente que não ficar tão triste, tem uma parte cultural, né? Vai ter música, né? Legal. Vai ter uma parte para os alunos ficarem E vocês têm alguma página no Instagram para quem quiser acompanhar as ações do projeto? Estamos criando, Estão né? construindo, está em processo de construção, isso, né? Isso. Por enquanto, nós estamos divulgando através do nosso grupo de pesquisa na UE, que é o grupo de estudo, pesquisa, extensão, cidades, política social, cidades e diversidade humana. Aí a gente divulga por lá. As meninas também divulgam através da rede da universidade, porque, né? assim, A gente criou uma rede chamada, como é? Linktree. Isso, LinkedIn, só que... Mas assim, ó, a Mara, ela trouxe aí, por exemplo, o projeto foi premiado. Então tem muita coisa para que a comunidade veja o que está sendo feito, né? Enfim, mas aí a página está em construção ainda e aí em breve vocês vão falar para a gente, pode vir outras oportunidades também, serão sempre muito bem-vindas. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem, né? Amanhã é o dia 8 de março, enfim, cada uma deixar uma mensagem. O tempo passou rápido, mas é isso. Primeiro, obrigada, Antônia, pelo convite. Esses espaços, eles são espaços fundamentais, né, para que a gente possa socializar o que nós estamos, né, fazendo nesse campo da universidade, cumprindo, né, essa nossa função social enquanto servidoras, cidadãs, mulheres, né, desse tempo, enfrentando essas desigualdades que impactam sobretudo as mulheres. Então a mensagem é: se você, né, passa por situações de violência, denuncie, procure a delegacia especializada, né? Nós temos o 180, o 190, e você não precisa se identificar, né? E dizer também que nós precisamos estar cada vez mais vinculadas a essas estratégias, aos movimentos sociais, para que a gente possa, no dia 8 de março e ao longo de todo o ano, persistir nessa luta de enfrentamento às desigualdades de gênero, de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. E quem sabe um dia só celebrar, né? Só celebrar. Isso. Mara. Eu também queria agradecer, né, Antônia, né, foi uma das nossos veículos, né, canais aí de divulgação. Mas eu queria, sobretudo, que que essa nossa mensagem, esse nosso trabalho, todo mundo aí, chegasse no Estado. Sim. Que o Estado dissesse através dos conselhos. Eu ficaria imensamente feliz se o Estado cumprisse essa lei, né? Que realmente desenvolvesse a semana escolar em todas as escolas, para que os meninos também, né, trabalhem a partir dessa perspectiva. E realmente um dia para o meu sobrinho, filho, neto, realmente a gente vive uma cultura de paz. Então, se chegasse no Estado essa mensagem, nós estaremos com o objetivo realmente cumprido. Eu ficaria imensamente feliz. E que todos participem. Agradecer às escolas, né, que nos abraçaram muito, e meus colegas todos do grupo, né, da Universidade Estadual e da Federal também. Tá? Obrigada, Antônia. Certo. Mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, Antônia, dizer que é um prazer sempre, né, estar aqui. A gente já teve em outros momentos, não foi nesse programa específico, mas já estivemos aqui. Então, agradecer a parceria e fortalecer, né, as instituições, tornar as instituições adequadas a esse processo de conscientização para o enfrentamento. Por exemplo, as universidades com rádio, todas essas instituições, a gente precisa fortalecer esses espaços, né, os vínculos afetivos. Então, eu acho que a gente precisa disso, né? E aí, com as escolas, então, a gente agradecer, só temos que agradecer, né, e falar da do desafio que a gente está enfrentando, sobretudo, né, mas a gente vai levar essa mensagem. O objetivo é esse, é tentar conscientizar a população de modo geral, né, as famílias, porque a violência acontece muito em âmbito familiar,
mas a gente sempre olha também para o outro, né? A gente acha que aquilo é naturalizado, na nossa família tudo bem, mas nas outras relações que a gente aponta. Então, a gente verificar isso para a gente ir tentando combater no dia a dia. Eu acho que o objetivo é esse também, é tentar, o combate tem que ser cotidiano, né? Sim. E aí, por isso que seria interessante a gente fortalecer as instituições, né? Nesse sentido. Então, é isso. Muito obrigada. Então, Cássia, Mara e Marília, eu agradeço imensamente a contribuição, a participação de vocês nesse espaço que é tão importante. Sejam sempre muito bem-vindas. Um agradecimento especial também para você que acompanha através das plataformas digitais da Defensoria Pública, seja no YouTube ou no Spotify. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim podemos avançar rumo à igualdade e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.